Olá, amigos, bom dia. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina? E hoje, quarta-feira, 19 de janeiro, a lição 4, ela tem como título Aperfeiçoado por meio de sofrimentos. A lição de hoje, ela está no livro de Hebreus, escrito pelo apóstolo Paulo, mais precisamente nos capítulos 2, versículos 10, 17 e 18, no capítulo 5, versículos 8 e 9. E no capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte, que Jesus Cristo foi aperfeiçoado por meio de sofrimentos. Aí você pergunta para mim, mas como assim? Jesus aperfeiçoado? Bom, no decorrer da lição de hoje, eu explicarei o que quer dizer essa expressão, E isso não quer dizer que Cristo ele não era perfeito antes dele vir ao mundo na forma humana. Porque nós já vimos nas lições anteriores que Jesus ele não possuía mácula alguma, não possuía pecado algum, e nem de atos pecaminosos, nada, e muito menos com a tendência pecaminosa. Jesus era perfeito, como ele é perfeito. O que a Bíblia diz para todos nós, que Cristo ele foi aperfeiçoado por meio de sofrimentos. E vemos primeiro que na cruz do Calvário levou a ele, Jesus, experimentar um profundo sofrimento, onde a dor física, emocional e a angústia da separação do Deus Pai o levaram à morte, E esse ato foi assim um sacrifício perfeito e proporcionou a salvação de todos nós pecadores. Aqui nós mencionamos um sacrifício perfeito, marcado assim pelo ato de Jesus sofrer pelos nossos pecados, as nossas transgressões, e deu um presente chamado salvação para todos. Um outro aspecto de que Jesus foi assim aperfeiçoado pelo sofrimento, ele é mencionado no livro de Hebreus, no seu capítulo 5, versículo 8, que diz que ele aprendeu a obediência por meio de sofrimentos. E não está afirmando que anteriormente ele, Cristo, era desobediente. Claro que não. O que quis dizer assim é que Jesus ele veio na forma humana e ele não se utilizou de nenhum poder que ele havia nos céus. Ele veio aqui na forma humana, sentir o que nós sentimos, passar as aflições que nós passamos e muito mais Jesus passou, porque ele foi injustiçado, ele foi esbofeteado, os seus opositores surraram, ele foi traído por amigos, e ele foi obediente porque ele se manteve firme e nunca ele utilizou poder algum. Ele foi obediente ao seu Pai Celestial. Para quê? Para nos salvar. E isso não quer dizer que antes Deus não era obediente, porque que Jesus não era obediente, porque Jesus ele era soberano, sempre foi e será soberano. E naquele momento, aqui na forma humana, ele estava pagando os pecados nossos. Ele foi sendo humilhado por pessoas que falavam que amavam a ele. E ele se manteve firme, obediente ao Pai, que falou a ele
que ele viesse aqui salvar a nós. E ele, Jesus, é o Criador, o mantenedor do universo, e não tinha obrigação assim de obedecer a ninguém. Jesus, ele fez isso por amor, né? E ele sempre, antes da criação do mundo, através da sua palavra, ele tinha poder, onde tudo é criado pela própria palavra de Jesus. E agora, né, que ele veio a este mundo de pecado, veio como um ser humano qualquer, e uma vida assim completa de obediência ao Deus Pai, e devido à sua fidelidade, né, ele sofreu entre nós, se manteve firme, mesmo humilhado e injustiçado, sem reclamar nada, fazendo isso por amor ao ser humano e obediente ao Pai Celestial. Tanto na vida como na sua morte, Jesus se manteve obediente. E isto chama-se obediência perfeita em meio ao sofrimento. E por isso que a lição de hoje ela tem esse título, aperfeiçoado por meio de sofrimento. Porque ali também foi uma experiência humana também, né? E esses sofrimentos de Jesus o revelaram, né, como o sumo sacerdote, o Deus misericordioso, né, que veio aqui entre nós, que com bondade e disciplina obedeceu o Pai, sujeitou a tudo e a todos para salvar a nós pecadores. E da mesma forma, né, que Cristo foi provado assim no sofrimento, todos nós cristãos também somos provados a fim de constantemente nós sermos aperfeiçoados, né, para nós chegarmos perto da conduta e do caráter de Jesus. Sentirmos, né, o exemplo de obediência que foi Jesus, o exemplo que deu para aperfeiçoar, para que ele pudesse realmente salvar a todos que o aceitassem a Jesus como Salvador. Ele veio aqui para salvar a todos, e que você, meu amigo, possa aceitar a Jesus como Salvador e Senhor. Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.